Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o palestrante Paulo Perpétuo, com o tema Não Creiais em Todos os Espíritos. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Boa noite, bom dia, boa tarde, de acordo com o horário que cada um for acompanhar a nossa conversa. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus, nosso Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso irmão querido, agradecer à Rádio e TV Fraternal pela oportunidade de nós estarmos mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus, para estudar mais um pouquinho do seu Evangelho, mas sempre com o objetivo de nos melhorarmos dia a dia. Não basta a gente fazer a leitura das Escrituras se essas Escrituras não entrarem dentro do nosso coração e não ajudarem a transformar as nossas almas. A nossa leitura de hoje a respeito de uma passagem da primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, que é: não creiais em todos os espíritos. Em realidade, a frase mesmo de Jesus, como sempre de Jesus, de João, como ele sempre fala conosco, ele nos trata por filhinhos do coração, por meus bem-amados, por meus queridos. E a frase dele é essa: meus bem-amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai antes se esses espíritos são de Deus. Porque muitos falsos profetas têm se levantado na terra. E olha só, que alerta que João vem trazer para nós. Por que essa preocupação? Uma preocupação tão intensa quanto aquilo que os espíritos poderiam de trazer lições para a gente. Nós pensamos que desde que a doutrina dos espíritos se tornou conhecida da humanidade, os espíritos vieram para nos trazer ensinamentos para a nossa melhoria. E isso é uma realidade. É exatamente para isso que eles se manifestaram. Porém, se a gente lembrar do início da doutrina dos espíritos, como é que isso se deu? Através das mesas girantes, que rapidamente se tornaram motivo de diversão. Então, quando a gente percebia homens enganando homens, burlando, transformando algo que seria um ensinamento maravilhoso vindo da espiritualidade num motivo de brincadeira. Só que com o tempo, nós fomos aprendendo através da doutrina, através dos estudos de Kardec, que não só os homens enganavam os homens, mas os espíritos também acabavam por enganar os homens. Porque o que são os espíritos? São encarnados que desencarnaram. Então são pessoas como nós, como eu e vocês, cheias de defeitos, cheias de erro, que já trazem algum conhecimento da vida mundana, levam esse conhecimento para a espiritualidade, mas muitas vezes, ao transmitir esse conhecimento de novo para aqueles que se encontram na Terra, o fazem de acordo com o seu ponto de vista. Então, se a gente pensa, não creiai em todos os espíritos, não significa que existem espíritos maus, única e exclusivamente. Não, existem espíritos ignorantes, que não têm um conhecimento doutrinário, um conhecimento evangélico suficiente para trazer algum conhecimento para nós, para o nosso crescimento. Existem os espíritos zombeteiros, os espíritos brincalhões, os espíritos enganadores, porque gostam de enganar. Então, por isso, esse alerta de João para nós: não creiai em todos os espíritos. Talvez o maior alerta contra o misticismo, porque o espiritismo ele luta constantemente para combater o misticismo. E lá no capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas, capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz assim: não peçais ao espiritismo prodígios, não peçais números de mágica, porque ele não os faz. Não peçais ao espiritismo milagres. Então a gente percebe que quando somos enganados por espíritos desencarnados, através das suas comunicações, muitas das vezes isso se deve ao nosso desejo de ser enganado. Nós buscamos, às vezes, respostas para coisas pueris. Nossas perguntas, nossos pedidos para a espiritualidade, às vezes são tão pequenos, são pedidos de uma criança.
E os espíritos que podem responder às perguntas das crianças são espíritos com pouco conhecimento, com conhecimentos que conseguem responder a esse tipo de pergunta, e não a perguntas mais aprofundadas. Já pararam para pensar, será que um espírito superior, ele tem algum interesse na nossa vida amorosa? Um espírito superior tem algum interesse na nossa vida financeira? Algum interesse nos nossos interesses pessoais dentro da materialidade? Claro que não. Então, por que nós gastamos o nosso tempo pedindo à espiritualidade que responda a perguntas do nosso dia a dia? Já imaginaram eu chegar a um espírito superior, aí a um Bezerra de Menezes, a um próprio Kardec, sabe, a espíritos que hoje trazem para nós conhecimento suficiente para que o nosso coração se encontre em paz e perguntar para eles, e aí, fecha ou não fecha aquele negócio? O preço daquele imóvel que eu estou comprando está bom ou eu estou sendo enganado? Vocês percebem como que... Então, nós mesmos facilitamos para que esses espíritos possam nos enganar. Uma das coisas que a gente aprende dentro da doutrina dos espíritos é que o telefone toca de lá para cá. O telefone não toca daqui para lá. Então, se for dito a qualquer um de nós, olha, vai naquele centro espírita, porque lá você pode perguntar o que você quiser e os espíritos de lá respondem. Não é como outros centros que não respondem a todas as nossas perguntas, que apenas nos dão palavras gerais de incentivo. E aí nós vamos lá e fazemos aquelas perguntas mais estapafúrdias. Será que ele volta para mim? Será que ela ainda pensa em mim? E nós nos esquecemos que o mundo da matéria, ele não importa a espiritualidade. Nós precisamos nos modificar de dentro para fora. Nós precisamos nos modificar através da nossa moral. É isso que precisa ser modificado todos os dias. Quando nós passamos a dar atenção aos ensinamentos que estão contidos no Evangelho de Jesus, as nossas perguntas se tornam mais sérias. As nossas preocupações se tornam mais sérias. E é onde nós começamos a entender que tudo aquilo que nós pedirmos pode um dia ser atendido. Então a gente passa a ter mais cuidado com os pedidos que nós fazemos. Nós já não nos entregamos mais àquele arroubo de pedir à espiritualidade que nos diga o que acontecerá no dia de amanhã, porque isso é uma coisa que cabe aos prestidigitadores e não aos profetas de Deus. Porque os profetas de Deus são homens que têm um conhecimento da vida moral, têm um conhecimento de tudo aquilo que modifica o homem para o bem. E eles não nos trarão essas coisas tão pequenas que existem e que ainda importam na nossa vida. E assim, diz lá no Livro dos Espíritos, assim como existem as leis da química, as leis da física, as leis da geologia, os espíritos superiores têm por missão revelar as leis espirituais em benefício do todo e de todo aquele que busca conhecimento e melhoria espiritual. Então, olha só o tamanho e a envergadura da tarefa que cabe a um espírito de luz, a um espírito superior. Então, quando nós prestamos atenção nas palavras, nas mensagens trazidas pela espiritualidade, se torna, de certa maneira, fácil identificar o que é um espírito de luz e o que é um espírito zombeteiro, um espírito embusteiro, um espírito enganador. Isso se torna fácil. Por quê? Porque o espírito superior, ele sempre vai falar de acordo com os ensinamentos de Jesus. Nós nunca reconheceremos os caracteres de um espírito que vem de Deus pela materialidade, pela sua aparência, mas sempre por aquilo que ele diz nas questões da moral. Então, quando nós estamos encarnados, fica fácil reconhecer o Pedro, o João, a Maria. Nós olhamos e vimos a imagem daquela pessoa e sabemos que se trata dela. Quando encarnado, nem todo velhinho de barba branca, de cabelo grisalho, é Bezerra de Menezes. Agora, quando desencarnado, um espírito se apresenta como sendo Bezerra de Menezes, e aí o que é que nós vamos avaliar para saber se estamos mesmo diante do verdadeiro Bezerra? Nós vamos avaliar o conteúdo moral da sua mensagem.
Os centros espíritas sérios, eles têm ali um conjunto de médiuns que fazem a análise de todas as mensagens recebidas, através da psicografia, através da psicofonia. Então tem um colegiado de médiuns. E o médium que é sério, ele não se importa de ter as suas mensagens avaliadas, examinadas, porque ele sabe que em alguns momentos ele pode interferir na mensagem que está sendo passada pela espiritualidade. E se existe esse colegiado, ele tem uma segurança maior ainda. Que quando aquela mensagem for passada para que todos possam receber e usufruir das bênçãos que trazem aquelas palavras, realmente nós estaremos diante de uma mensagem vinda da espiritualidade superior. Então é muito importante que o cuidado comece conosco. Por isso que lá em Mateus, Jesus dizia para seus discípulos: reconhece-se a árvore pelos frutos. Uma árvore boa não dá maus frutos. Uma árvore má não produz frutos bons. Então é necessário que a gente faça sempre essa análise pelos caracteres morais. O que acontece é que, estando nós num mundo material, nem sempre nós priorizamos as coisas do espírito, as coisas morais. Por quê? Porque quando nós falamos em moralidade, em crescimento espiritual, exige de nós uma postura de que a gente deixe de lado as coisas mundanas. As coisas do mundo precisam ficar em segunda ordem. Quando é perguntado lá no Livro dos Espíritos qual o melhor modelo para a humanidade, a resposta é curta: Jesus. E quando nós queremos seguir o melhor modelo, nós precisamos caminhar como ele, falar como ele, pensar como ele, agir como ele e dar importância às coisas que ele agia. Então fica uma pergunta, tem um amigo nosso, meu dirigente, Regno, ele fala assim: quem teria coragem de se colocar diante de um espelho e perguntar a si mesmo quem é, o que está fazendo, qual o seu verdadeiro valor? E a gente para e pensa, é um exercício muito difícil. Estar diante de si próprio, fazer uma pergunta da qual nós vamos ouvir uma resposta verdadeira, mas que naquele momento, talvez essa resposta verdadeira, ela não nos interesse. Porque muitas das vezes nós queremos ouvir apenas aquilo que nos agrada. É onde a gente fala que chegar num centro espírita e pedir que os espíritos nos respondam coisas do dia a dia, é porque nós estamos esperando receber as respostas para quê? Só para confirmar aquilo que eu já decidi fazer. Então, eu já tomei uma decisão, eu quero que os espíritos corroborem com a minha decisão. Então, a gente encontra casas espíritas que se dão esse nome, que falam com ETs. O que são ETs? Nós já não aprendemos que todos os planetas são ocupados por algum tipo de vida? Então, todos os espíritos que não habitam a Terra são ETs, são extraterrestres. Agora, nós não precisamos chamar a nossa casa de nave-mãe para dizer que falamos com extraterrestres, porque todos os dias nós falamos com espíritos que habitam outros lugares. Então, é importante que, nesse exercício de nos colocarmos diante do espelho, nós possamos esperar, compreender, entender e aceitar as respostas que nós receberemos de nós mesmos. E muitas vezes elas não vão nos agradar. Eu vi esses dias uma palestra, foi muito interessante, porque eu nunca tinha ouvido essa conotação. Todo mundo conhece a história da Branca de Neve. E aí ele fala assim: quem é o personagem principal na história da Branca de Neve? Nós diríamos rapidamente: é a Branca de Neve. A própria história leva o seu nome. Não. O personagem principal da história da Branca de Neve é o espelho. Por quê? Porque todos os dias de manhã a rainha se levantava, se arrumava, se punha diante do espelho e dizia: espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? O que o espelho respondia? Não, majestade, tu és a mais bela dentre todas as do reino. No dia seguinte, a rainha voltava a fazer a mesma pergunta, no outro dia, sempre com a mesma resposta: tu és a mais bela dentre todas. Um belo dia a rainha levantou, olhou para o espelho e disse: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho disse: existe, a Branca de Neve. Pronto.
Nesse dia a rainha virou bruxa, o espelho quebrou, a Branca de Neve fugiu, contrataram um caçador, porque nós recebemos uma resposta negativa. A rainha recebeu uma resposta contrária ao que ela queria ouvir. Será que existe muita diferença entre esse conto de fada e a vida que nós levamos? Será que nós nos damos por satisfeitos quando as respostas às nossas perguntas são negativas, fogem daquilo que nós esperávamos? Mas uma coisa é certa, quando nós estamos diante de espíritos que vêm de Deus, as respostas muitas das vezes são negativas, porque eles falam a respeito daquilo que nós precisamos e não daquilo que nós queremos. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Muitas das vezes é melhor um não que nos salva de um problema futuro do que um sim que nos coloca num caminho errado, onde os prejuízos serão não só nossos, mas de todos aqueles que convivem conosco. Então saibamos, antes de nos dirigir a Deus, sabe aquele momento? Entra no teu quarto, fecha a porta e, em silêncio, fala com aquele que tudo ouve, tudo vê, e ele lhe responderá publicamente. Nós precisamos saber o que falar. Conversar com os espíritos significa conversar com amigos, amigos que nos amam, amigos que querem nos auxiliar, amigos que nos querem bem. E quando nós estamos diante de amigos, o que mais importa é a sinceridade dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Por isso que Jesus fala tanto para nós. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por quê? Porque é muito mais fácil entrar no reino dos céus aquele que faz a vontade do meu Pai. E não apenas aquele que repete as minhas palavras. E Jesus já sabia disso, que muitos viriam dizendo ser o próprio Cristo. Por isso que ele mesmo disse, tende cuidado com alguém, para que alguém não vos seduza. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. É onde a gente encontra, às vezes, muitas pessoas que durante anos fazem palestras maravilhosas, trabalham em questões sociais, ajudam muita gente, e um belo dia essas pessoas, ou por ganância, ou por egoísmo, ou por qualquer motivo que seja, se perdem diante do seu crescimento espiritual. E aí as pessoas, muitas vezes, aqueles que seguiam esses, acabam se perdendo junto e abandonam a religião, abandonam a Deus. Por quê? Porque dizem que encontraram ali um falso profeta e acham que todos os demais também o são. Então, quando Jesus fala, cuidado, muitos dirão que sou eu, mas não sou. Ele diz só que com essa atitude, a caridade de muitos esfriará. E só se salvará aquele que perseverar até o fim. Então nós não podemos deixar de seguir o caminho do bem, desistir do nosso crescimento espiritual, porque pessoas que nós tínhamos como modelo, em algum momento escorregaram, em algum momento se perderam, em algum momento esqueceram as suas responsabilidades de espírito eterno. Porque quando nós falamos que alguns espíritos não são de Deus, não estamos falando só dos desencarnados. Muitos cometem o erro nessa própria existência. Mas por quê? Muitas vezes por ignorância. O seu conhecimento às vezes é pequeno, ou às vezes nós simplesmente nos contentamos em repetir as palavras dos outros. E aí nós deixamos que os outros pensem por nós. E nós nos tornamos apenas aqueles papagaios. Falamos o que ouvimos sem conhecer em profundidade o assunto e por não conhecer, às vezes engolimos por verdade uma mentira que pode ser devastadora. Por isso que todo cuidado é pouco. Ao falar, seja lá qual for o assunto, nós precisamos buscar um pouquinho de conhecimento, nós precisamos buscar um pouquinho de entendimento e permitir que pessoas que saibam mais do que nós, falem mais do que nós, para que nós possamos aprender. Diz que por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Para que a gente possa ouvir mais e falar menos. E por isso, gente, os espíritos de Deus, eles nos trazem conhecimentos. E quando nós encontramos os pseudo-sábios,
os falsos profetas, eles tentam nos mostrar o seu conhecimento. Então é assim que o Espírito de Deus, a conversa dele, o verbo dele flui. Enquanto o verbo do pseudo-sábio, daqueles espíritos que não são de Deus, são verbos que confundem. Mas existem oradores que conseguem levar a multidão às lágrimas. Porém, se nós analisarmos o conteúdo de tudo aquilo que foi dito, é um conteúdo pequeno, é um conteúdo vazio. Porque a palavra bem dita na boca de um orador de classe, ela consegue realmente trazer um sentimento que mexe com o nosso coração, mesmo que ali não haja um conteúdo espiritual. Por isso que nós precisamos estar sempre muito atentos, a analisar frase a frase. Quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, fazer uma análise daquilo que nós estamos dizendo. Não nos contentarmos com aquela prece corrida, rápida na hora de dormir, ou com a repetição de frases. Como diz, Jesus, não é pelo seu muito falar que os espíritos o ouvirão, mas por aquilo que você diz. Uma boa noite bem dada aos espíritos amigos, uma boa noite bem dada a Jesus, nosso irmão e nosso mestre, faz com que a gente tenha um sono muito melhor do que se nós ficarmos recitando palavras e palavras e palavras que não acrescem nada à nossa existência. Então, gente, nós precisamos ter sempre os nossos olhos e os nossos ouvidos bem abertos e sem esquecer a nossa mente bem aberta, porque nós temos muito para aprender e nós não vamos aprender única e exclusivamente de pessoas espíritas, de oradores espíritas, de pastores evangélicos, de padres, de religiosos. Existem todos os tipos de pessoas que nos trazem todos os tipos de conhecimento todos os dias. Sabe, Jesus, em mais de uma passagem, ele fala isso. Deus fala pela boca do ímpio. Se nós estivermos atentos para ouvir todos aqueles que são colocados no nosso caminho, nós teremos muito mais chance de aprendizado e muito menos chance de sermos enganados por espíritos embusteiros, por espíritos enganadores. Tem uma historinha que ela fala a respeito de um homem que muito cedo, desde jovem, ele conheceu o espiritismo. E ele saiu pelo mundo pregando a doutrina. Então, todas as vezes que ele passava por um sebo ou que ele encontrava alguém que podia ajudá-lo financeiramente, ele comprava mais um livro da doutrina, e comprava mais um livro, e assim ele ia pregando a doutrina dos espíritos e ia distribuindo os seus livros e os seus ensinamentos, ajudando as pessoas a se transformarem através da verdade que a espiritualidade trouxe para nós. Um belo dia ele se encontrou no campus de uma universidade. E ali ele parou, tomou o seu lanche, ele o seu burrico, e alguns alunos, dentro da arrogância do jovem, se aproximaram dele e fizeram a pergunta: o que fazes por aqui, dentro do campus da nossa universidade? Veio estudar? Ele respondeu: não, vim apenas descansar e tomar meu lanche. E por que não? Trazer um pouquinho da boa nova na visão do espiritismo para aqueles que gostam de aprender. E um aluno mais impertinente olhou para ele e falou: olha, retire-se daqui. Essa é uma universidade de outra religião. Nós somos de família tradicional. Não temos nada a aprender com o senhor. Aliás, o senhor não tem nada para nos ensinar. O que nós tínhamos a aprender, nós aprendemos com Deus, nosso Pai. E o velho, na sua humildade, no seu conhecimento, que não adianta entrar em discussão e embate com aqueles que não querem ouvir a respeito da verdade, se calou e foi se retirando. Mas o aluno, não satisfeito com aquilo, ainda se dirigiu novamente a ele e disse: um minuto, meu senhor, me diga uma coisa, há quantos anos fazes esse trabalho? Ele falou: meu filho, muito antes de você nascer. Ele falou: e esse burrico acompanha há quantos anos? Ele falou: esse já é o segundo burrico que me acompanha, mas ele já está comigo há quase 20 anos. E em 20 anos, o senhor conseguiu ensinar a ele alguma coisa sobre esse tal de espiritismo? Ele falou: olha, devo confessar-lhe que não, porque ele é de família tradicional. Então, se nós não tivermos a nossa mente, os nossos ouvidos, o nosso coração aberto
perdemos ensinamentos maravilhosos. Sabe, temos amigos em todas as religiões. Abrimos os nossos ouvidos para escutar os pastores falando sobre as maravilhas do reino dos céus. Vamos à igreja, escutamos os padres e prestamos muita atenção porque eles trazem muito conhecimento, trazem alegria, trazem paz para o nosso coração. E assim deve ser com todos os homens, não apenas com os homens religiosos, mas devemos ouvir a todos com a mesma atenção, com o mesmo desejo de beber daquela fonte. Porque cada um de nós é uma fonte de conhecimento, cada um de nós é uma fonte de bênção. Como diz no livro dos Espíritos, esses Espíritos, eles têm a responsabilidade de nos ensinar as leis espirituais, tanto os espíritos encarnados como desencarnados. Nós não podemos tirar de nós a oportunidade do aprendizado ou rotularmos os nossos irmãos, rotularmos as suas crenças como sendo crenças menores ou de menor conhecimento. Não existe menor conhecimento quando se fala do conhecimento do Evangelho. Não existe melhor pastor do que aquele que abandona 99 ovelhas para correr atrás daquela que se perdeu. E esse pastor, ele pode estar em qualquer denominação religiosa. Esse pastor, ele pode até não ter nenhum tipo de religião. Esse é um Espírito de Deus, porque ele aprendeu através do exemplo de Jesus e coloca em prática tudo aquilo que lhe foi dito. E é a esse que nós devemos estar atentos para seguirmos as suas palavras, seguirmos os seus exemplos e, de quebra, nos melhorarmos como seres humanos todos os dias da nossa existência. Jesus disse para nós que ele veio para que a gente tivesse vida em abundância. Essa abundância significa suficiência, para que a gente aproveite todas as pessoas que estão ao nosso lado. Quantos professores foram colocados na nossa vida? Todos esses professores só merecem a nossa gratidão. Como diz o apóstolo Paulo, né? A tudo dai graças, a tudo e a todos que cruzaram o nosso caminho e nos ofereceram a oportunidade do aprendizado. Mas que a gente não se esqueça, não creiais em todos os espíritos. Façamos sempre a nossa análise para saber se aquele espírito é de Deus. Como na carta aos Tessalonicenses, examinai tudo, retende o bem. O resto, vamos simplesmente descartar. Uma ótima noite a todos, que Jesus os abençoe, que Jesus possa estar no lar de cada um de vocês e que os seus pedidos verdadeiramente importantes possam ser todos atendidos. Que Deus nos abençoe.